Bem, companheiros, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que está faltando um ministro importante aqui, que é o companheiro Mauro Vieira, que está numa viagem internacional. Ele foi visitar a situação na Palestina, foi à Cisjordânia e foi visitar outros países também, levar um recado, uma mensagem dos brasileiros para lá. Eu quero, primeiro, agradecer o esforço que vocês fizeram nesse período todo. Eu ia trazer a foto inicial do governo, que tem todos os ministérios, e só falta 3 ministros. O general Gonçalves, porque pediu para sair em função dos acontecimentos do 8 de janeiro, a companheira Daniela, deputada federal, que era ministra do Turismo, que trocou de partido e, portanto, ela foi obrigada a sair porque trocou de partido, e a companheira Ana Moser, que, em função de um ajuste político, nós tivemos que fazer a troca dela. O restante, o Ministério continua intacto. Bem, mas o que é importante é que cada um de vocês tem a exata noção de como vocês encontraram esse país no dia 1º de janeiro de 2023. Aliás, cada um de vocês sabem como vocês encontraram o ministério de vocês. Quase todos os ministérios defasados do ponto de vista de profissionais, alguns ministérios praticamente destruídos, que não funcionavam, alguns ministérios com menos da metade dos funcionários que precisavam, e a maioria deles sem políticas públicas que tivessem interesse de inclusão social, como nós tínhamos deixado quando passamos pelo governo. Então, todo mundo aqui tem ciência dos escombros que receberam quando nós tomamos posse dia 1º de janeiro. Todo mundo tem noção. E todo mundo tem noção do trabalho que vocês tiveram para reconstruir, para formatar novamente o Ministério. Eu sei quanta gente, sabe, ainda está reivindicando pessoas para poder suprir a deficiência do Ministério. Nós não conseguimos ainda suprir todas as demandas de concurso para vencer o obstáculo de muita gente que se aposentou, de muita gente que está perto de se aposentar e de muita gente que não tinha nenhum compromisso com política pública nesse país. A Esther tem trabalhado na tentativa da gente abrir a possibilidade de fazer os concursos que todo mundo necessita. Se pegar o Ministério da Cultura como exemplo, ele não existia, e a nossa companheira ministra está tentando fazer, sabe, das tripas corações para reconstruir. Graças a Deus, teve a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que deram ao Ministério possibilidade de trabalhar, além dela ter trabalhado com o mais importante orçamento de todo o tempo da existência do Ministério da Cultura nesse país. Mas, ainda assim, tem muita coisa para fazer no Ministério. Então, eu quero, nas minhas primeiras palavras, agradecer ao esforço que cada uma e cada um de vocês fizeram para colocar o Ministério de vocês funcionando. A cara de alegria que vocês veem no companheiro Fávaro é porque ele conseguiu uma coisa extraordinária, que foi, em 13 meses, abrir 98 novos mercados para produtos agrícolas brasileiros. Ele certamente vai ganhar um prêmio de alguma instituição internacional por ser o melhor vendedor que o Brasil teve nesses últimos tempos. Vendedor de políticas boas, vendedor de produtos produzidos pelo Brasil, e não vendedor de empresas estatais, vendedor dos produtos brasileiros. Bem, então o nosso primeiro ano foi um primeiro ano de recuperação. E não foi fácil. Todo mundo aqui sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Todo mundo sabe a quantidade de obras em cada área que vocês pegaram, sobretudo no Ministério da Saúde, a quantidade de postos de saúde, de clínicas que estavam paralisadas. Todo mundo sabe, na área da educação, a quantidade de creches, de escolas, de instituto, de faculdade, de instituto de pesquisa atrasado. Todo mundo sabe os salários atrasados no setor de ciência e tecnologia. Todo mundo sabe os salários, as bolsas atrasadas. E vocês sabem que foi um trabalho hércules para que a gente recuperasse tudo isso.
recuperar o Bolsa Família, incluindo mais gente, aumentando o Bolsa Família, a gente criar programas educacionais que vai da alfabetização na hora certa, ao pé de meia, aos institutos federais, a recuperação de vários prédios de universidade que estavam paralisadas. Todo mundo sabe o que foi feito nesse país para que a gente recuperasse o poder aquisitivo do salário mínimo. É o segundo ano consecutivo que o salário vai aumentar acima da inflação. Todo mundo sabe as coisas que o Rui vai falar aqui, sabe, da recuperação da massa salarial, mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Então, nós temos compromissos para fazer as coisas bem feitas e fazer no tempo certo. E todos nós sabemos que, para quem perde a eleição, 4 anos demora muito, mas para quem ganha 4 anos passa muito. Nós já gastamos 1 ano e 3 meses do nosso mandato. E vocês percebem quão pouco nós fizemos e, ao mesmo tempo, quão muito nós fizemos. Eu duvido que alguém conseguisse fazer, se não fosse o esforço individual de cada um de vocês, se não fosse a compreensão do povo brasileiro, se não fosse o que eles dizem, que nós temos um pouco de sorte, um pouco de muita sorte, que a gente chegasse na situação que nós estamos vivendo, que o Rui Costa vai apresentar para vocês. Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. O governo anterior, como vocês sabem, nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país, e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio, chorando quase que 1 mês, e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que, fora do país, o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então, eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país.